Estamos de volta. Eu vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual hora você está assistindo a minha videoaula. Hoje eu quero falar sobre a planificação de sólidos. Claro, não vou falar sobre todos, mas vou falar sobre alguns, tá? Vamos lá. A planificação de sólidos geométricos é utilizada para o cálculo de área total e para a confecção desses sólidos. Beleza. Então, a gente poderia estabelecer até uma definição. Vamos ver aqui o que é que sai de definição. A planificação de um sólido geométrico é a representação da sua superfície, se a superfície eu estou relacionando com área, no plano. A planificação. Existem várias maneiras de representar a planificação de um mesmo sólido geométrico. Fique atento a isso aí, tá? Logo, é interessante relacionar a planificação com o sólido, analisando qual sólido é formado quando dobramos as arestas da planificação. Tá? O encontro de duas faces vai determinar uma aresta, aquela linha que você visualiza. Por exemplo, onde você estiver agora, se você observar a parede com o teto, o encontro da parede com o teto determina uma linha que vai acompanhando a parede e o teto de um canto a outro. Então, ali está uma aresta. Tá? É diferente do encontro de duas paredes com o teto. Aquele ponto ali não é aresta, é um vértice. Beleza? Essa planificação serve, por exemplo, para montarmos esses sólidos, usando um material adequado. Eu quero fazer de papel, eu quero fazer de cartolina, eu quero fazer de madeira. Beleza? Só que aí para fazer de madeira não seria uma peça única, como é no papel, que a gente mede, risca direitinho, fica o sólido todinho ali. Mas a gente precisaria pegar face por face, tá? Mas vamos lá. Planificação de prismas. Mas o que é prisma? Os prismas são poliedros que têm duas faces iguais, conhecidas como bases, a de baixo e a de cima. Aquelas, por exemplo, se você colocar o sólido numa mesa, onde ele se apoiar, ali vai ser a base. Mas note que as bases são duas e são iguais. Por que são duas bases? É a de baixo e a de cima. E as demais faces são sempre quadriláteros, polígonos de 4 lados, que ligam uma base na outra. Essas bases podem ser triangulares, quadradas, pentagonais, hexagonais, octogonais, entre outros. Elas podem ter formato de qualquer polígono e o prisma é nomeado de acordo com o formato delas. Exemplo: observe a planificação de um prisma hexagonal. O que é hexágono? Hexágono é o polígono de 6 lados. Então, se ele está me dizendo que o prisma é hexagonal, é porque as duas bases, a de baixo e a de cima, são hexágonos. Ora, o hexágono, olha na figura, olha no polígono, o hexágono, ele tem 6 lados. Bom, se eu jogo no prisma um hexágono embaixo e um hexágono em cima, então significa dizer que ao redor eu terei 6 faces laterais, a fim de conseguir fechar o prisma. Tá aí. Ó, aqui tá a base, é o hexágono. Se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Olha na figura plana, tá? Porque se eu fosse olhar aqui, eu não iria chamar de 6 lados, mas eu iria chamar de 6 arestas. E se você observar, se ele tem o hexágono planificado aqui, tá? Se ele tem 6 lados, ele vai ter 6 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são as faces laterais, essas que estão ao redor do prisma. Essas paredes aqui, tá? O piso e o teto, vamos falar assim, o piso e o teto são os hexágonos e as paredes seriam esses retângulos. Beleza? Planificação de paralelepípedos. Quando o prisma possui bases formadas por paralelogramos, ele é conhecido como paralelepípedo. O mais comum é o paralelepípedo retângulo, ou seja, que possui as faces retangulares. Essa forma pode ser encontrada em caixas de sapato ou em edifícios, entre outros. Exemplo: observe a planificação de um paralelepípedo. Olha,
eu tenho aqui retângulos, e aí eu coloquei um de base quadrada, tá? Ó, se a base tem 4 lados, no caso aqui do sólido, se a base tem 4 arestas, ela vai ter 4 paredes, vai ter 4 faces laterais. 1, 2, 3, 4. Fechou. E por fim, para a gente finalizar essa aula, a planificação de cubos. Outra forma bastante comum é o cubo, conhecido também como hexaedro. Ele possui exatamente 6 faces. Note que um dado, ele vai de 1 a 6. O dado é um cubo. Vê só. E todas elas têm formato de um quadrado. Um dado, por exemplo, possui o formato de um cubo. Exemplo, observe a planificação de um cubo. São 6 quadrados, que quando a gente fecha isso aqui, vai formar o cubo. Beleza? A gente se encontra, tá? Na próxima aula tem mais. Então, fica atento, se inscreve no canal, divulga, ajuda. Tá com dúvida? Manda aí para o Big John. O Matemática em Segundos está aqui para te auxiliar. Seja SSA, Enem, no colégio, nos vestibulares. Beleza? Eu vou terminar assim, ó. Tu sabe já como é, né? Ui, 1, 2, 3, fui!